Você já sentiu que está sendo vigiado? Você já sentiu que está sendo vigiado, mas quando olha para trás, só encontra sombras e o silêncio pesado do ambiente? Aquele arrepio na espinha, a certeza de que tem mais alguém ali, mesmo que seus olhos não confirmem. É uma sensação universal, um medo primitivo que todos nós compartilhamos. Mas e se eu te dissesse que, para algumas pessoas, essa sensação é real? E se por trás daquela parede, no canto escuro do seu quarto, houvesse alguém observando cada movimento seu? Este dossiê revela a história real de uma mulher que foi emparedada viva e que, em seus últimos momentos de agonia, jurou que veria o mundo para sempre. Mas não através dos próprios olhos. Ela veria através dos olhos de quem ousasse entrar em sua casa, de quem ousasse conhecer sua história. Hoje, abrimos o Arquivo Grani, um caso que desafia a lógica e borra a linha entre o crime real e o horror sobrenatural. Este é o dossiê do colecionador de olhos. Vamos começar com a pasta 1, o caso da mansão Blackwood. O ano é 1924. A imprensa da época noticia o misterioso desaparecimento de Elara Blackwood, uma idosa reclusa que vivia sozinha em sua imponente, porém decadente, mansão. A polícia é chamada, arromba a porta e encontra uma cena estranha. A casa está trancada por dentro, com todas as janelas e portas aferrolhadas. Não há sinais de arrombamento, nem de luta. Elara simplesmente evaporou. O caso esfria e vira uma lenda local. Mais uma história de fantasma para assustar crianças. Décadas se passam. A mansão é vendida, revendida, até que nos anos 80, uma família decide fazer uma grande reforma. É aí que o verdadeiro horror começa. Durante a demolição de uma parede no quarto principal, os operários sentem um cheiro insuportável. Eles quebram mais um pouco do reboco e encontram um espaço oco, um vão estreito entre as paredes. E lá dentro estava o que restou de Elara Blackwood. Seu corpo mumificado, sentado em uma cadeira de balanço, virado de frente para um pequeno, minúsculo furo na parede, um buraco que dava uma visão direta e perfeita para a cama do quarto principal. O laudo da perícia foi chocante. As evidências sugeriam que ela não morreu imediatamente. Ela sobreviveu ali por semanas, talvez meses, alimentando-se de restos que havia guardado e bebendo a água da chuva que infiltrava. Ela viveu naquele caixão de alvenaria, em silêncio absoluto, observando os novos moradores que compraram sua casa, sem que eles jamais soubessem que estavam sendo vigiados a poucos centímetros de distância. A pergunta que nunca foi respondida é: quem a colocou ali? Ou pior, será que ela entrou por vontade própria? Isso nos leva à pasta 2. Relatos policiais, invasores invisíveis. O que aconteceu na mansão Blackwood, por mais bizarro que seja, poderia ser explicado como um crime terrível. Mas os incidentes não pararam com a descoberta do corpo. Pelo contrário, eles se intensificaram. Misturamos aqui relatos policiais reais de um fenômeno conhecido como frogging. É o termo usado para pessoas que vivem secretamente na casa de outras, em sótãos, porões ou dentro das paredes, sem que os moradores saibam. Elas comem a sua comida, usam as suas coisas e te observam dormir. Assustador, sim, mas humano. Contudo, os casos conectados ao Arquivo Grani são diferentes. As famílias que viveram na mansão após a reforma começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. A sensação de vigilância constante era esmagadora. Objetos mudavam de lugar. Sussurros eram ouvidos durante a noite. E a impressão de ver um vulto pelo canto do olho era diária. A polícia foi chamada várias vezes. Eles vasculharam a casa de cima a baixo com cães, farejadores, câmeras térmicas, tudo. Não encontraram absolutamente ninguém. Mesmo assim, os moradores insistiam que o peso do olhar continuava lá. As crianças da casa desenhavam figuras assustadoras, sempre com um detalhe em comum: olhos enormes e brilhantes no escuro. Adultos relatavam acordar no meio da noite e ver 2 pontos de luz no canto do quarto, que desapareciam assim que a luz era acesa. Olhos que pareciam seguelás por onde que andassem um olhar que não pertencia a ninguém que estivesse vivo. E é aqui que entramos na pasta 3. A anatomia do medo.
Para entender o que acontece, precisamos ir além do plano físico. A lenda que nasceu a partir do caso de Elara, agora conhecida como Granny, diz que o seu sofrimento e seu desejo de observar foram tão intensos que se tornaram uma maldição. Ela não quer o seu corpo. Ela não quer a sua alma. Ela quer a sua visão. Ela coleciona a perspectiva de quem sente medo. Imagine ilustrações em alto contraste, onde na escuridão total do seu quarto, apenas 2 pupilas são visíveis. Elas não te ameaçam, não se movem, apenas te observam. A teoria é que Granny se alimenta da paranoia que ela mesma planta. Ela não precisa te atacar fisicamente. O simples ato de saber que ela pode estar ali, te observando, é o que a fortalece. Cada vez que você olha por cima do ombro, cada vez que seu coração acelera ao ouvir um barulho, você está alimentando-a. Ela se torna uma parte da sua mente. Um parasita que vive no seu medo da observação. E o mais aterrorizante é que a maldição não ficou contida na mansão. Ela se espalhou como um vírus, contaminando todos que entram em contato profundo com a sua história. Todos que dedicam tempo e pensamento ao seu sofrimento. Isso nos leva à conclusão deste dossiê. E há um aviso. Governos e agências de inteligência, ao longo dos anos, tentaram classificar incidentes como esse como surtos psicóticos coletivos, histeria em massa. É uma explicação conveniente. Mas como explicar as evidências físicas? Como explicar as marcas de unhas encontradas no lado de dentro das paredes de concreto em várias casas onde os moradores relataram a mesma presença? Marcas de alguém tentando desesperadamente sair. A verdade é que, ao assistir a este dossiê, ao mergulhar nos detalhes desta história, você abriu uma porta que não deveria. A lenda de Granny funciona através da informação. Ela viaja pela palavra, pela imagem, pelo medo que sua história inspira. Ao permitir que a história dela entrasse na sua mente, ao visualizar a cena dela sentada na escuridão, observando, você permitiu que ela te visse também. Você se tornou mais um par de olhos para a coleção dela. Ela não está mais apenas na mansão Blackwood. Ela está onde a sua história for contada, onde ela for lembrada. Portanto, um último aviso. Não olhe para o canto escuro do seu quarto agora. Não procure por ela. Ela odeia se esconder quando sabe que está sendo procurada. Mas ela adora ser notada. Se você sentiu um calafrio enquanto assistia, se sentiu aquele peso no ar, comenta vigiado. E se tiver coragem, se inscreve no canal para acessar o próximo arquivo proibido. Mas lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Obrigado por assistir.